Olá, turminha! Estamos começando mais uma semana de aula virtual à distância. E aí, como é que foi o final de semana? Curtiram muito em casa? Muito bem, estamos iniciando mais essa semana virtual. E hoje vamos trabalhar com as seguintes disciplinas: português e ciências. Vamos lá? Hoje daremos início ao capítulo 5, que vem como tema. Então, turminha, o tema é: tem felino no jogo? Tem felino no jogo? Então a gente vai começar a estudar algumas brincadeiras. Vamos lá? Então, turminha, nesse capítulo, vamos conhecer algumas brincadeiras indígenas. Vamos começar. Nesse primeiro momento, vocês irão assistir a videoaula da Positivo On, onde ela vai explicar um pouquinho sobre uma brincadeira. E em seguida, ela vai entrar um pouquinho no conteúdo. Lá na página 28, no modo de vocês irão observar a imagem. Vocês já brincaram de um jogo do tabuleiro? Vocês conhecem? Hum, já ouviu falar do jogo da onça? Então, cuidado, que ela pode pegar vocês. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos lá, preste muita atenção, está muito explicado a Positivo 1, explicou direitinho. Então, vamos assistir, prestar atenção. Depois, qualquer dúvida, só postarem lá no grupo, no privado do tio. O tio vai ajudar vocês a tirar as dúvidas, certo? Desde já, agradeço a participação de todos. Vamos lá assistir? Depois o tio retorna para explicar a atividade de hoje. O passo a passo de como montá-lo, mas também vai pensar, desenhar, jogar, falar dos seus jogos e brincadeiras preferidas, o que acha? Combinado? Muito bem, vai ter muito mais nessa aula. Nós vamos trabalhar com o gênero textual e-mail. Você conhece? Claro, texto muito utilizado no nosso dia a dia. Mas não é qualquer e-mail, não. Você nem imagina. É um e-mail do Pedro Aventura. Sabe quem é? Vamos conhecer agora. Ele é um jovem, um jornalista que aceitou a tarefa de organizar uma expedição, uma viagem para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um jogo chamado Jogo da Onça. Tá entendendo agora? E aí acabou descobrindo outras brincadeiras dos nossos antepassados. Legal, né? Esse livro tá cheio de coisas novas para nós descobrirmos. Então, faz o seguinte: se prepara, concentra, organiza seu material e vamos estudar? Vamos começar a nossa aula? Vou explicar para você sobre a viagem de Pedro Aventura pelas aldeias indígenas do Brasil. Mas antes, vamos brincar. Foi isso que combinamos, não foi? Para brincar, você vai precisar da ajuda de um familiar. Um pedaço de barbante, uma tesoura ou um pedaço de lã. Você pode dar um pausa nesse vídeo, providenciar o material e voltar para nós brincarmos. Combinado? Muito bem. Você sabia que a primeira aldeia visitada pela expedição de Pedro Aventura foi a dos Camaiurás, no Mato Grosso? Lá ele aprendeu essa brincadeira. Pedro e seus amigos conheceram o Mojarutape, uma brincadeira também conhecida como cama de gato. Já ouviu falar? Vamos brincar? De barbante, deixe um pedaço do barbante em cada palma da mão. Assim passa por dentro, assim passa por dentro. Depois você vai passar seu dedo médio da mão direita sobre o fio da mão esquerda e vice-versa. Passa o dedo médio da mão esquerda sobre o fio da mão direita. É importante, ó, tá vendo? Assim vai ficar a cama de gato. Conseguiu ver? Se não deu tempo, foi muito rápido, volta o vídeo, assiste de novo e faz. Depois de terminar, o outro jogador deve colocar os polegares e os indicadores por baixo da cama de gato para tirar. Então, vai pegar nesses dois xizinhos que fez e
aí, um vai tirando do outro. Você pode brincar como você quiser. Depois, nós vamos voltar a falar sobre essa brincadeira, ok? Então, agora brinque e se divirta. E agora, vamos abrir o nosso livro na página 29, seção Diga aí. Vou pedir que você olhe para essa imagem, perceba que lugar é esse, se você reconhece os elementos que estão compondo essa imagem, o que você está percebendo que as crianças estão fazendo, do que elas estão brincando, o que você está imaginando que essas crianças estão brincando, o que você está percebendo aí nesta imagem. Olha a imagem no livro e aí a gente já vai conversar. Então, vamos focar aqui comigo, aqui com a professora, na imagem. Que lugar, né, que aparece aí na imagem, que retrata. O que você reconhece nessa imagem, os elementos, né, o que está presente nessa imagem, o que você está vendo. E também se você imagina do que essas crianças que estão na imagem brincam, né? O que elas aparecem na imagem e o que elas brincam, certo? Então, você conseguiu perceber que essa imagem retrata uma aldeia? Uma aldeia indígena, pensada e inspirada nos índios Yanomamis. Por quê? Para que você observe a cultura e os costumes desse povo. Então, nós podemos dizer que o povo indígena, eles têm a sua própria cultura, né? Tem diferenças, assim como nós, nas nossas regiões onde nós moramos. Mas eles têm costumes muito parecidos, assim como nós também, que moramos na cidade, não moramos numa aldeia. Então, os hábitos que eles têm são comuns, como alimentação, né? Muitos deles se alimentam de peixes, carnes de animais, frutos, legumes, tubérculos, que é as batatas, né? Mandioca, depende da região. Eles tomam banho em rios e lagos, gostam de realizar as cerimônias e rituais com dança e música, utilizam ferramenta como o arco e flecha que você está vendo ali, entre outras coisas que você está observando na imagem. E também eu quero chamar a atenção dessas crianças. Será que você consegue perceber que essas crianças gostam de brincar? Olha o sorriso que elas estão correndo ali, né? Claro, nas aldeias elas adoram se divertir com brincadeiras, com jogos, com brinquedos, muito, muito parecidos com as crianças, os meninos e as meninas que moram na cidade. Então, por isso que a professora, quando começou a aula, te convidou para você brincar com a brincadeira Mojarutap, que é a cama de gato, certo? Então, veja, observando agora que nós estamos pensando numa aldeia indígena, pensando nessas questões aqui numa organização de vida, nós vamos descobrir qual foi a aventura que Pedro Aventura, o nome dele, viveu viajando e visitando algumas aldeias. E o que ele descobriu também sobre o jogo da onça, que nos interessa muito, certo? Então, vira a página e abre na página 30. Então, agora vamos descobrir na página 30 mais informações sobre Pedro Aventura. Ele é personagem do livro chamado Jogo da Onça e Outras Brincadeiras Indígenas, de Maurício Lima e Antônio Barreto. Bom, é um jovem jornalista que participa de uma expedição, de uma viagem em terras indígenas. Ele quer descobrir as brincadeiras desses povos. Então, eu vou ler a atividade 1, você acompanha no seu livro. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Pink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados.
Leia o e-mail a seguir, que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. Muito bem, antes da leitura, antes de iniciar, eu quero fazer uma pergunta sobre a questão do e-mail, esse texto. Você conhece? Ele é um meio de comunicação que veio modernizar as cartas. As cartas são enviadas pelo correio, elas demoram às vezes muitos dias para chegar ao destinatário, a pessoa. Então as cartas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Porém, o e-mail é muito mais prático, é um meio de comunicação mais prático, mais rápido. Você envia e a pessoa recebe. Então, ele serve para agilizar o processo dessa comunicação. Um texto escrito que agiliza o processo de comunicação. Né? Então, eu vou ler o e-mail e agora você acompanha a leitura desse e-mail. Combinado? Então, vou fazer a leitura. De Pedro Aventura, professor Tink. Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nesta reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando-o a par de tudo, via internet. Combinado? Espero contar com as suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Muito bem, então este é o e-mail que o Pedro Aventura escreveu para o professor, o arqueólogo, para que ele pudesse informar do quê? Da sua expedição, não é? Então, nós teremos na página 31 algumas atividades que você vai resolver em casa a respeito deste e-mail. Mas eu quero conversar um pouquinho antes sobre o e-mail, ok? Então, vamos prestar atenção aí na estrutura desse texto e-mail. Por que que ele é muito importante? Qual a finalidade dele? Inclusive, a pergunta 7 da página 31 diz assim, qual é a finalidade desse texto, desse e-mail? Para que que ele serve? Nós não podemos esquecer que ele tem a finalidade de comunicação entre as pessoas, agilizando essa comunicação entre as pessoas, certo? Então, essa é a finalidade desse texto. Para que ele serve? Ele serve para a comunicação entre as pessoas. Agora, a professora quer que você preste atenção na estrutura desse texto. Então, vamos olhar lá em cima na flechinha. De quem que é esse e-mail? Do Pedro Aventura, a pessoa que está enviando o texto. Pedro Aventura, que está enviando o e-mail. Para quem? Para o professor Tink. Tá vendo? Então, eu sempre vou colocar de e para a pessoa que eu vou enviar. Depois, logo em seguida, vai vir o quê? Uma palavrinha que é para quem é a mensagem. O que que eu vou usar? Como se eu estivesse chamando alguém. Uma palavra que diga para quem eu estou enviando aquela mensagem. A gente chama aqui de vocativo. Na atividade 8 da página 31, você pode observar. Diz lá que é para ler novamente o e-mail e numerar a sua estrutura na ordem que aparece. Então, primeiro, o que que é? Né? O que que vem primeiro lá? Vem primeiro o texto, vem primeiro a despedida, vem primeiro o vocativo. Então, o que que é esse vocativo, professora? É esta palavrinha aqui que vou pôr a flechinha agora, ó, caro professor. Poderia ser senhor professor. Se fosse uma pessoa mais próxima, eu poderia colocar querido amigo. Então, quem eu estou
mandando a mensagem, né? Para quem é a mensagem, certo? Depois vem o texto, o assunto que eu vou tratar, tá vendo? Então, do que está tratando este e-mail? Então, essa pergunta é a atividade 5, que você vai tentar resolver sozinho e depois nós vamos corrigir nas próximas aulas, ok? E depois do texto, tem a despedida, né, que é aqui um abraço, e depois tem a assinatura, que aqui ele colocou um abraço do Pedro. Poderia ser na outra linha, Pedro Aventura, o nome dele todo. Quando a gente usa e-mail de trabalho, a gente chama que a gente tem uma assinatura eletrônica. Você pode até conversar com algum familiar, ver se tem um e-mail para que você olhe, observe essa estrutura. Né? Quem tem um e-mail para mostrar para você ampliar um pouquinho mais ainda o olhar e o conhecimento de outros e-mails, certo? Vamos combinar assim? Então, você precisa agora resolver as atividades da página 31, ou dar uma pausa nesse vídeo, ou você pode fazer no final da aula, certo? Então, agora, vira a página e vamos para a página. Pronto, turminha, entenderam aí? Pronto, agora vocês irão aí, né, responder aí a página 31 do livro do módulo de vocês. E no livro de atividades, vocês irão responder na página 14, só a página 14, sobre o e-mail que a gente acabou de estudar, tá bom? Logo mais, boa sorte, bons estudos, até a próxima aula. Agora vocês irão assistir agora a aula de ciências, certo? Desde já agradeço a participação de todos.